O herói mais forte é traído pela humanidade e reencarna como um poderoso Lorde de Demônio no ano 447. Houve uma grande guerra ao redor do mundo entre os 6 heróis e o Lorde Demônio. O exército de esqueletos do Lorde Demônio corre para o campo de batalha para enfrentar os heróis. Entretanto, os heróis foram abençoados com poderes divinos e agora têm formas de anjo. O Lorde Demônio Leonis estava sentado em sua sala, assistindo tudo em seu trono. Todas as suas fortalezas foram derrotadas, e esta é a sua última linha de defesa. Os esqueletos conseguem acabar com alguns soldados humanos, mas um dos heróis tem o poder de trazer eles de volta à vida. De repente, uma enorme criatura, igual a uma árvore, aparece, deixando o Lorde Demônio furioso, porque ele a reconhece como o herói grande e sábio, que deixou de ser humano para obter mais poder. Leone se levanta e convoca seu cajado para ir para a luta. Porém, seu companheiro Blacas, o general leal, o impede, lembrando a Leonis que ele fez uma promessa à deusa da rebelião. Ela confiou nele para fazer algo quando ainda era humano. Então, Leonis decide aceitar a derrota. Ele larga seu cajado e caminha em direção a uma porta, enquanto seu castelo está sendo destruído. Antes de entrar, ele promete que ressuscitará daqui a 1000 anos e recuperará o seu trono. Dessa forma, ele selou sua própria alma em um grande mausoléu. Um ano depois, vemos 2 garotas explorando as ruínas do castelo de Leonis. Cel e Regina estão em missão de explorar as ruínas, pois tem relatos de que alguns monstros chamados Voids estão construindo seus ninhos ali. Elas caminham por um corredor e chegam a uma porta enorme. Célia reconhece como o mausoléu do rei, onde os Lordes Demônios decidem descansar esperando seus últimos dias. Regina tenta abri-la, mas acha que elas precisam pegar algo para explodi-la. Célia então percebe algumas escritas na porta e usa seu telefone para saber qual é o idioma. Ela percebe que a porta está ativa e toca nela. De repente a porta é ativada e se abre, e então ela pega sua arma e entra, onde encontra um enorme cristal. Ela percebe que há uma pessoa lá dentro e decide ajudá-lo. Então vemos Leonis em um lugar deserto. Ele vê Rosélia, a deusa para quem ele uma vez fez uma promessa. Ele diz que finalmente a encontrou, e ela responde que já se passaram mais de 1000 anos desde que eles se conheceram. Leonis explica que não poderia fazer nada contra os poderes divinos dados aos heróis, então decidiu selar sua alma para cumprir sua promessa a ela. Ela responde que está feliz por ele ainda se lembrar disso e sai voando. Enquanto isso, Célia tenta atirar no cristal para resgatar Leonis, que é a pessoa que está dentro dele. Ele reclama do barulho e se pergunta se já se passaram os 1000 anos e acha que o ritual de reencarnação foi bem sucedido. Leonis então percebe que Célia está tentando atirar no cristal. Ele percebe que ela é humana e pensa que ela está tentando roubar seu túmulo. Por isso, ele decide mostrar a ela o poder do Lorde Demônio reencarnado e usa sua magia para quebrar o cristal e derrubá-la. Ele inicialmente pensa que ela é descendente da tribo dos Elcos, mas ele está errado. Ele então decide acabar com ela por ter tentado roubar seu túmulo. Porém, ele para quando ela pergunta por que uma criança estaria trancada dentro do cristal, e ele olha para seu reflexo e fica chocado ao ver sua nova forma. Ele acha que o feitiço de reencarnação falhou, mas não entende o porquê de ele ter usado o feitiço e seu corpo ter sido reconstruído na forma humana. Ele esperava estar em sua forma de Lorde Demônio, mas agora está em sua forma humana quando ainda era um herói. Exatamente, o Lorde Demônio é um ex-herói. A garota pergunta por que ele foi selado dentro do cristal e o examina para ter certeza de que ele não está ferido. Ela então o abraça de repente, dizendo que a irmã mais velha está lá para protegê-lo. Ele inicialmente fica irritado, mas acaba desmaiando. Mais tarde ele acorda, e ela lhe dá alguns biscoitos. Ele acha que seu corpo atual não é bom, porque ele desmaiou por algo trivial como a fome, mas felizmente Célia salvou ele. Ela então pergunta se ele está bem, se apresentando como uma estudante de 15 anos do Instituto de Criação de Espadachins Sagrados e pergunta seu nome. Leon se apresenta e pensa que pode usá-la para obter informações sobre o mundo atual. Ela repete o nome dele algumas vezes e chama ele de fofo. Ele fica irritado, porque seu nome já significou causa de terror, mas agora uma garota aleatória chama ele de fofo. Ele então percebe que seu registro como Lorde Demônio foi excluído da história. Ela pergunta a idade dele, e ele responde que tem 10 anos. Ela então pergunta se ele se lembra dos monstros Voids que levaram ele embora. Porém, ele está confuso.
Ela então explica que os Voids são inimigos de outro mundo, e que ela e seus colegas de escola são cavaleiros que empunham espadas para combatê-los. Leonis fica inicialmente confuso porque há 1000 anos atrás os inimigos do mundo eram pessoas como ele, o Lorde Demônio e a deusa da rebelião. Célia então explica que ela e Regina estavam investigando essa ruína porque suspeitavam que ela fosse uma base dos Voids. Ele percebe que ela o encontrou por coincidência, mas ela diz. Célia então pergunta para ela em que ano estamos, e ela diz que estão no ano 64, o que confunde ele. De repente, eles ouvem uma grande explosão, e Célia recebe uma mensagem de Regina afirmando que ela encontrou Voids enormes. Leonis afirma que irá protegê-lo. Um ogro Void passa pela porta e Célia tenta derrubá-lo. O ogro fica irritado por eles estarem destruindo seu grande mausoléu e decide usar sua magia para impedir isso, apenas para tropeçar e cair de cara no chão. Ela diz a ele para recuar e atira no Void, mas isso só faz cócegas nele. De repente, um raio de laser destrói o braço do Void e derruba seu corpo. É Regina e seu enorme canhão. O Void se levanta e Regina muda sua forma de canhão para atirar no peito dele. Apesar de ficar surpresa ao ver Leonis, Regina simplesmente diz a Célia para ir embora e fugir, enquanto ela segura o Void. Os dois fogem, e Leonis acha que nada saiu conforme o seu plano. Seu feitiço de reencarnação falhou, e ele voltou à sua forma humana antes de se tornar um Lorde Demônio. Seu grande mausoléu agora está infestado por alienígenas que estão destruindo tudo. Ele quer lidar com eles, mas não pode porque as meninas estão lá, e se ele mostrar seu poder, não poderá usar Célia para obter mais informações sobre esse mundo. Célia então diz que eles estão prestes a chegar na superfície, mas um cristal cai de repente no chão e se transforma em um Void dragão, e isso não é nada parecido com os dragões com os quais ele está acostumado. Célia manda Leonis fugir enquanto ela lida com o monstro, e sua arma se transforma em uma espada enquanto ela se prepara para lidar com ele. Porém, Leonis simplesmente ignora e começa a lançar seu feitiço para destruir o monstro. Célia, por algum motivo, empurra Leonis para longe, dizendo para ele correr, e leva um corte no estômago. Ela deita no chão em uma poça de sangue, e Leonis se pergunta por que ela fez isso. Ela diz suas últimas palavras, dizendo para ele correr e fugir com Regina. Porém, Leonis se aproxima dela, o dragão se aproxima, e um segundo Void aparece. Ela se desculpa por não protegê-lo e fecha os olhos. Leonis segura a mão dela até o último suspiro, mas pensa que ela é uma idiota. Ele apenas a seguiu para obter mais informações, mas ela decidiu se sacrificar para protegê-lo. Na verdade, ele poderia ter usado seu poder para bloquear facilmente o ataque fraco do dragão, mas ele queria mais informações, embora achasse que ela não tinha mais valor para ele. No entanto, ela o lembrou de Rosélia quando ela protegeu ele, revelando que quando Leonis era o herói, ele foi traído pelas pessoas que tentou salvar, e é por isso que ele se tornou o Lorde Demônio. Mais Voids aparecem e tentam atacá-lo, mas sua barreira mágica consegue bloquear tudo, e ele acha irritante ter sua forma humana porque recuperou suas emoções. Os Voids continuam a fazer vários ataques, todos parados pela barreira. Ele então se vira e convoca seu cajado, e ele diz aos Voids que se apegou à coragem de Célia e decide punir os Voids por perturbarem seu castelo. Ele lança um feitiço de gravidade de nível 8, quebrando um Void com a pressão. Outro Void tenta atacá-lo, mas ele simplesmente o bloqueia com sua barreira e o segura para atacar com suas lanças. O último Void começa a voar para escapar, mas ele simplesmente salta e lança outro feitiço de fogo de nível 8 para fritá-lo. No entanto, havia algo que ele não esperava. Os ossos dos Voids permaneceram depois de usar o feitiço, algo que nunca aconteceu contra dragões. Ele acha que é porque seu nível atual de mana é 10% do que costumava ser. Ele então percebe que Célia está quase viva. Ele normalmente não se importaria com vidas humanas porque ele é o Lorde Demônio, porém, ele ainda a reconhece porque ela tentou protegê-lo. Ele não pode usar feitiços sagrados para curá-la, mas pode usar todos os feitiços relacionados à morte. Por isso, ele decide usar seu poder para dar vida a ela. Ele usa um feitiço que restaura todo o sangue perdido em seu corpo, curando suas feridas.
Enquanto isso, Regina consegue acabar com o Void Ogro e tenta entrar em contato com Célia, que ainda está inconsciente. Leonis ouve e acha impressionante que a tecnologia da humanidade tenha conseguido avançar tanto. Célia finalmente acorda e imediatamente abraça ele, aliviada por ele estar seguro. Ela então verifica suas feridas e não sabe como está totalmente curada, e ela está confusa porque tem certeza de que morreu. Leonis então explica que usou sua magia sagrada para trazê-la de volta, mas ela não sabe o que é magia. Ele percebe que Célia e Regina não usaram feitiços para lutar contra os Voids, mas elas usaram suas armas feitas de magia avançada. Ele percebe que na era atual as pessoas não podem usar magia, por isso eles usam armas mágicas que não exigem treinamento ou trabalho duro. Ainda confusa, Célia pergunta se ele usou o poder de uma espada sagrada, mas ele não entende. Ela explica que algumas espadas sagradas têm poderes de cura. Na Academia Excalibur, ela acredita que ele pode usar esse poder e acredita que é por isso que ele foi sequestrado pelos Voids. Ela então dá uma explicação completa sobre o que são espadas sagradas. Basicamente, são poderes despertados pela humanidade para combater os Voids porque 60 anos atrás, a humanidade quase perdeu a guerra contra os Voids. Mas as crianças despertaram o poder da espada sagrada para manipular o fogo, o vento e outros elementos. Ele percebe que esse poder é diferente daquele que ele usa, então decide escondê-lo de todos. Regina então chega, e as meninas perguntam o que aconteceu com o Void. Leonis mente dizendo que ele saiu correndo, enquanto ele tremia de medo. Eles decidem deixar as ruínas, e Célia pede a Leonis que se junte a ela em sua moto, o que o confunde. Ele se junta a ela, e eles voltam para a academia, enquanto Regina fica provocando Leonis. Depois de uma longa viagem, Leonis finalmente consegue ver a cidade e percebe que viram o 7º jardim do assalto. Ao irem para a cidade, Célia começa a relembrar suas memórias de infância. Há anos atrás, ela morava no 3º jardim do assalto, mas um dia foram atacados pelos Voids. Cada humano se levantou para lutar contra esses Voids, enquanto o resto aguardava o resultado dentro de um banir. Vemos que Célia e Regina, sua empregada, estão dentro do banir. Regina ficou com medo do que estava acontecendo, então Célia tentou acalmá-la. Porém, isso não funcionou, já que Regina diz que os Voids destruíram todas as cidades que atacaram. Célia manda ela se acalmar porque seus pais são cavaleiros sagrados e protegerão a todos. Célia começa a citar as palavras de seus pais e de sua irmã, mencionando o que elas farão após derrotar os Voids. Regina finalmente começa a se acalmar, e as duas meninas sorriem. Elas prometem que ingressarão na Academia Excalibur e que também se tornarão cavaleiros sagrados para proteger as pessoas. No entanto, a situação lá fora não é muito boa. O banir treme com as explosões, e Célia começa a entrar em pânico. Ela tenta sair e se juntar à família na luta, mas Regina impede. As duas garotas começam a ir para longe, preocupadas com suas famílias. Algumas horas depois, a porta do banir finalmente se abre. Todos saem e veem sua cidade destruída. Célia começa a desmoronar e pede desculpas a Regina. Ela disse a ela que tudo ficaria bem, mas acabou sendo tudo mentira. De volta ao presente, Regina pergunta a Leonis se é a primeira vez que ele vê um jardim de assalto, e ele responde que sim, descrevendo como ele é incrível. Ela então explica que a cidade está ancorada lá agora, mas a cidade geralmente está em movimento, pois é usada na linha de frente para atacar as colônias dos Voids. Ela explica que a cidade pode produzir energia, alimentos e também atravessar o oceano. Leonis está confuso, sem saber como algo tão grande pode se mover. Ele decide que deve analisar as forças humanas antes de iniciar sua preparação para restaurar seu exército de Lorde Demônio. Depois de entrarem na cidade, Célia explica que as pessoas que podem usar o poder de uma espada sagrada devem se matricular na Academia Excalibur. Eles não são forçados a lutar diretamente contra os Voids, mas devem cooperar durante a guerra. Leonis acha que esta é uma oportunidade para aprender mais sobre as espadas sagradas. As meninas então dizem que o encontrarão assim que ele terminar a inspeção. Depois que elas saem, Leonis entra no banheiro e começa a entrar em pânico porque seu feitiço não funcionou como planejado. Ele deveria reencarnar 1000 anos no futuro e em sua forma de Lorde das Trevas, mas reencarnou em sua forma anterior de herói humano. Ele então chama 2 nomes, Blas e Shari, que aparecem de sua sombra.
Shari é sua empregada pessoal, enquanto Blas é seu amigo de maior confiança e o príncipe do Reino das Sombras. Leonis diz que já faz um tempo desde a última vez que se encontraram, mas Blas pergunta sobre sua nova forma. Leonis começa a conversar com Blas, explicando que por um erro ele acabou em seu corpo humano original. Blas menciona que esta é a primeira vez que vê a forma de Leonis herói, e Shari finalmente fala e revela que acha a nova forma de Leonis muito adorável. Ele fica bravo e pergunta se ela está zombando dele. A linda garota começa a entrar em pânico, mas Leonis deixa escapar mencionando que ligou para eles porque precisa de um favor. Ele pede que investiguem a cidade, explicando que este é um futuro totalmente diferente daquele que ele imaginou. Ele explica que as pessoas não usam mais magia, mas elas têm um poder estranho, e Blas menciona que ele pode sentir um cheiro diferente de poder. Leonis então diz que seu objetivo é recuperar seu exército de Lorde das Trevas, mas primeiro eles precisam saber tudo o que puderem. E então os dois retornam à sua sombra e iniciam a investigação. Então passa pelo processo de inspeção, onde é borrifado por alguma coisa, e algumas máquinas começam a analisar seus dados. Ele continua caminhando e tenta passar por algum tipo de detector que dispara um alarme, mas ele consegue usar um feitiço para desativá-lo. Depois de terminar a inspeção, ele recebe uma carteira de identidade temporária. C aparece e arranca o cartão dele para tirar uma foto. Ele fica um pouco confuso com isso, mas ela explica que isso prova sua identidade. Na cidade, ela diz a ele que é hora de visitar a academia e manda ele subir na moto dela. Célia o leva para um pequeno passeio pela cidade, mostrando-lhe o enorme bairro comercial, o que choca Leonis. Ele menciona que tudo parece tranquilo na cidade, o que motiva uma explicação de Célia. Ela diz que o 7º Jardim do Assalto nunca foi submetido a uma invasão de Voids porque é a cidade mais nova. No entanto, eles estão construindo um novo. Ela também revela que os espadachins sagrados foram enviados para a linha de frente para lutar, mas a cidade está segura. A cidade está dividida em 3 partes: a área residencial, os bairros comerciais e a administração. No centro da cidade ele encontrará a Academia Excalibur, que controla os militares. Depois que eles chegam, Célia diz que primeiro ele precisa se lavar antes de fazer seu registro. No entanto, Leonis fica bastante impressionado com a quantidade de edifícios enormes ao redor e pergunta se fazem parte da academia. Célia confirma e começa a explicar os prédios e para que servem. Os mais relevantes são os refeitórios, os campos de treinamento e o salão de dança. Leonis está um pouco confuso. Ele não entende por que eles têm um salão de dança. Então, Célia explica que é necessário para manifestar sua espada sagrada porque seu coração e espírito precisam estar calmos. Ela mostra a ele o dormitório feminino, mas eles são parados por Moseli. Leonis percebe que Célia está tentando evitá-lo, mas o cara tenta pará-los. Ele pergunta quem é Leonis, mas ela simplesmente diz que Moseli não tem nada a ver com isso. O cara começa a zombar de Célia, que diz que o pelotão de Célia agora está aceitando crianças, porque são todos fracassados. Célia diz que Leonis é um espadachim sagrado certificado, porém o cara diz para ela parar de brincar. Leonis, por outro lado, acha que esse cara foi abençoado com a ignorância, e decide não puni-lo para evitar qualquer atenção. Moseli então diz a Célia para ela parar de tentar ser uma usuária da espada sagrada e se juntar ao seu pelotão. Ele afirma que eles são os melhores, e se ela entrar, ela terá permissão para permanecer na academia. Ele sorri enquanto chama ela de fracassada porque ela não consegue manifestar uma espada sagrada, apesar de carregar o sangue dos espadachins sagrados. Célia abaixa a cabeça, aceitando a realidade. No entanto, Leonis está bastante confuso por ela não poder manifestar uma espada sagrada. Ele então lembra que ela não conseguiu usar esse poder nas ruínas, e é por isso que ela tomou o golpe para protegê-lo. Ele então questiona o que ela está fazendo em uma escola para espadachins sagrados. Moseli então mostra sua verdadeira personalidade, e ele diz a ela para vir para seu pelotão e se tornar seu brinquedo, como as outras garotas. Dessa maneira, ela evitará missões mais perigosas. Leonis acha que o cara está usando alguma magia de controle mental nas garotas e então ele percebe que esse deve ser o poder da espada sagrada de Moseli. Célia recusa, deixando o cara furioso. Ela tenta continuar seu caminho com Leonis, mas o cara cede às emoções e começa a agarrar seus cabelos. Leonis manda Moseli parar, mas o cara fica simplesmente confuso.
Leonise então lança um feitiço, e o corpo de Moselle começa a tremer de medo, sem saber o que está acontecendo. Ele fica de joelhos com medo e Leonise se aproxima dele. Leonise chega perto do ouvido de Moselle e lhe diz algumas palavras. Ele afirma que Célia é sua mulher e que Moselle não tem o direito de tocá-la. Leonise para de usar sua magia, dando a Moselle a oportunidade de ativar sua espada sagrada. No entanto, outro aluno chega e diz que usar o poder da espada sagrada sem autorização é contra as regras da academia. A situação fica ainda pior porque ele está no setor do dormitório feminino, e assim Moselle se afasta antes de fazer xixi nas calças. Leonise então pensa consigo mesmo que não consegue acreditar que ficou nervoso por causa de uma mosca estúpida, mas ele não se arrepende. Ele se considera o mais misericordioso de todos os Lordes Demônios, e Célia é uma de suas fraquezas. Enquanto isso, Célia fica toda feliz e agradece a menina por ajudá-los. A garota Effine menciona que parece que Moselle está de olho em Célia. Ela então pergunta se Leonise é o garoto que ela salvou nas ruínas, e Leonise percebe uma coisa, que as amigas de Célia são todas bem grandes. Effine explica que é a operadora do pelotão de Célia, fazendo Leonise perceber que eles sempre estiveram em comunicação. Leonise é apresentado e Effine lhe dá as boas-vindas na academia. Ela então lhe dá seu uniforme e pergunta a Célia se eles registrarão sua espada sagrada. Célia diz que Leonise primeiro precisa de um banho e pergunta se Effine está indo para o dormitório. Effine explica que primeiro precisa enviar os dados da investigação dos Voids aos cavaleiros, mencionando que há algo no fundo do oceano. Leonise fica curioso sobre isso, mas ignora por enquanto. Porém, Effine para de explicar a situação porque Célia começa a ficar tonta. Leonise percebe que está quase na hora, e eles vão para o dormitório de sua equipe. Célia explica que os dormitórios atribuídos são baseados nas notas do pelotão. Ela explica que cada pelotão tem 5 ou 6 membros e que a academia os trata com base em um sistema de mérito. Existem torneios, partidas práticas e exames para decidir as classificações de cada pelotão. Ela explica que o dormitório de sua equipe tem ar-condicionado, novos equipamentos de treinamento, banheira de hidromassagem e sauna. Leonise acha que um banho de sauna é uma arma, mas ela manda ele entrar. Ele então pergunta se está tudo bem para ele entrar no dormitório feminino, mas ela diz que ele é muito pequeno, então elas não se importariam. Ela começa a se sentir em casa, e Leonise fica confuso porque ela não sente vergonha. Ela manda ele tomar banho, e ele segue suas ordens. Enquanto toma banho, ele pensa em como as coisas mudaram desde sua última vida. De repente Célia também entra, e ela não tem nenhum senso real de vergonha. Ela começa a lavar o cabelo dele e decide lhe mostrar que a vida não é só Minecraft. Ela explica que seus pais foram deletados por Void há 6 anos. Só ela sobreviveu junto com Regina. Ela então esclarece as dúvidas de Leonise, explicando que seus pais eram 2 espadachins sagrados. Portanto, ela também deveria usar o poder da espada sagrada. Ela foi aceita na academia por causa disso, mas ela não pode despertar sua espada sagrada. É por isso que ela queria explorar as ruínas, porque ela esperava despertar seu verdadeiro poder quando estivesse em perigo. Leonise a chama de imprudente, mas ela explica que se não despertar seu poder, será expulsa da academia. Ela então começa a se sentir mais fraca e cai, e então Leonise percebe que ela atingiu seu limite. Ele toca a marca mágica colocada em seu corpo. Seus olhos de repente ficam vermelhos, e seus dentes caninos ficam maiores. Ela tenta alcançá-lo com a mão, e ele a puxa para perto. Ao se levantar, ela morde o pescoço dele e começa a se sentir melhor. Ela está confusa sobre o motivo pelo qual mordeu ele, mas ele decide contar a verdade. Ele teve que usar sua magia para transformá-la em sua serva mais forte, uma rainha vampira. Ela fica confusa, porém ele explica que na realidade ela já está morta. Mais tarde, Célia acorda em sua cama, confusa sobre o que aconteceu. Leonise explica que ela desmaiou por falta de mana e ele teve que dar um pouco disso para ela. Ela não entende o que ele está tentando dizer e pergunta sobre a verdadeira identidade de Leonise. Ele simplesmente diz que ele é um antigo feiticeiro que ressuscitou do cristal e que usa poderes que já foram esquecidos. Ele também compartilha que sua feitiçaria só pode controlar a morte e que ele não pode realmente curá-la ou revivê-la, já que ele não pode usar feitiçaria sagrada. Ele só poderia salvá-la transformando em um morto-vivo. Ela pergunta se ele não pode usar o poder da espada sagrada,
e Leonis revela que ele usou um feitiço de nível 10 para transformá-la em morto-vivo. Para ser justo, ele nem tinha certeza de que o feitiço funcionaria. No entanto, ela voltou como a mais forte de todos os mortos-vivos, como a rainha vampira. Ela fica preocupada em ser uma vampira, mas Leonis explica que ela não tinha mana, então por isso ela teve que beber um pouco do sangue dele, devido aos seus impulsos de vampira. Ela acredita na história dele, e ele pede desculpas por não ter sido capaz de salvá-la adequadamente. Ela pergunta se ela pode contar para ele sua história, e Leonis concorda em ouvir. Ela conta a ele o que aconteceu há 6 anos atrás e como ela perdeu sua cidade para um ataque de Void junto com seus pais. Ela diz que seus pais eram ambos usuários de espadas e que tentaram o seu melhor para proteger a cidade. No entanto, ela se sente triste porque teve que estar em um abrigo com Regina. Desde então ela está treinando para despertar sua espada sagrada e lutar contra os Voids. Ela pergunta se ela ainda pode manifestar uma espada sagrada, porém ele não sabe disso. Ele simplesmente diz a ela que agora ela está muito mais forte por causa de sua natureza de rainha vampira. Ela ainda está um pouco preocupada, mas o seu humor muda quando o estômago de Leonis faz algum barulho. Ela fica rindo e menciona que ele já gastou mais tempo no quarto de uma garota do que deveria. Eles vão para o refeitório, onde ela pergunta se ela ainda pode comer comida normal, porque agora ela é uma vampira. E Leonis responde que ela pode porque ela é uma vampira de alto nível, e ela vai se recuperar depois de comer. Porém, isso vai levar bastante tempo. Então, essa não é a maneira mais eficiente de recuperar as forças dela. Ela pergunta se ele já decidiu o que vai pedir, e ele pede pão porque não conhece a maioria dos pratos. Ela diz que ele deve ter uma alimentação balanceada, mas ele não ouve, e ela menciona que ele não vai ouvir sobre isso de qualquer maneira. Ele se desculpa, e acaba seguindo a sugestão dela. Ele então menciona que tem dinheiro e tira uma moeda de ouro de sua sombra. No fundo, ele está se gabando de quão rico é como um Lorde das Trevas. Célia pergunta quem ele é, e ele tenta explicar que ele é apenas um cara rico que pode comprar o restaurante inteiro. No entanto, acontece que ele é um cara falido. C explica que o dinheiro de verdade é inútil nos dias de hoje porque tudo é comprado com créditos, e isso atinge o protagonista como um soco. Eles então ouvem uma garota conversando com 2 caras ao fundo. Os caras reclamam que ela não está usando o uniforme da escola e tentam se aproveitar da situação. Quando um deles a agarra, ela rapidamente derruba eles com sua espada de madeira. A garota então os repreende, afirmando que tem permissão para se vestir assim, e os caras começam a correr. Célia corre rapidamente até a garota e chama ela de saia. Ela pergunta o que aconteceu, e Sakuya explica tudo para eles. Ela deveria estar em um exercício tático, mas fugiu porque estava chato e decidiu brincar até ser pega por aqueles 2 caras. Ela então se concentra em Leonis, explicando que Ofine já mencionou sobre ele. Célia mantém sua versão, afirmando que ele foi sequestrado pelos Voice e que ela o salvou. Sakuya se apresenta e aperta a mão de Leonis. Ele rapidamente percebe que ela é alguém que dedicou toda a sua vida às espadas e se pergunta quanto ela já treinou. Célia então revela que Sakuya é a primeira linha de defesa da vanguarda de seu pelotão e também acaba pagando a comida de todos no almoço. Enquanto comem, Leonis pergunta a Sakuya por que ela está vestida assim. Sakuya explica que essa é a roupa tradicional de sua terra natal e que também é uma lembrança de seu irmão. A vila dela foi atacada e destruída por Voids, e ela foi a única sobrevivente. Agora ela está treinando para ficar mais forte e se vingar. Leonis pede desculpas por perguntar sobre tais circunstâncias, e Sakuya explica que normalmente as pessoas devem usar o traje da academia. Porém, como é uma lembrança de seu irmão, ela de alguma forma conseguiu permissão especial para usá-lo. Após a refeição, Sei e Leonis vão para o campo de treinamento para registrar sua espada sagrada. Lá, ele conhece a instrutora encarregada de seu exame. Ela explica que irá examiná-lo para determinar que tipo de espada sagrada ele possui. Ele então convoca seu cajado de Lorde das Trevas e ela questiona sobre as habilidades do cajado. Leonis simplesmente diz que ele é do tipo apoio e que pode fazer todo tipo de coisa com base na situação. Ele então nota alguns robôs ao redor dele e pergunta sobre eles. Se explica que esses robôs são simuladores de Voids. Em resumo, eles podem copiar padrões de combate dos Voids.
A instrutora diz a Leonis para combatê-los, já que estão definidos para o nível baixo, e ele acha que um feitiço de gravidade de nível 2 deveria ser suficiente para terminar isso rapidamente. Porém, isso acaba destruindo todos os robôs. Célia e Al não conseguem acreditar. Al questiona como ele esmagou aqueles robôs e pergunta se sua espada sagrada é realmente do tipo de suporte. Ela quer saber mais sobre isso, e todos ao redor começam a olhar para eles. Ela então começa a programar o simulador de VODs para um nível mais alto, mas eles são interrompidos por Melee, que também quer fazer o exame. Leonis diz que não se importa, porém ele também zomba de Moselle, dizendo que ele está no mesmo nível dos robôs. O cara fica tão furioso que acaba chamando sua espada sagrada de varinha de Harry Potter. Suas garotas de estimação também invocam suas armas, mas Célia afirma que 5 contra 1 não é justo. Então, Moselle simplesmente afirma que sua espada sagrada tem a capacidade de controlar os outros e também suas armas. No entanto, Leonis arrogantemente diz que apenas derrotará 5 idiotas. Célia decide se juntar e ajudá-lo, atrapalhando o plano de Moselle, porque ele queria permitir que ela ajudasse Leonis sob uma condição, que é se ela perder, ela se juntará ao pelotão dele e virará seu brinquedo. Leonis sabe que o objetivo de Moselle é pegar em Célia e decide tirar vantagem disso. Ele aceita a condição, mas se Moselle perder, ele nunca mais deve incomodar Célia novamente. Célia pede a uma espada de treinamento, uma réplica da espada sagrada feita para treinamento. Depois de definirem suas posições, eles decidem começar. Célia rapidamente avança para frente e derruba uma das garotas. Ela então vai atrás de Moselle, porém outra garota vem para bloquear. Leonis simplesmente observa, pensando que os atributos brutos dela melhoraram desde que ela se tornou uma rainha vampira. Uma das outras garotas quebra o chão com sua arma, forçando Célia a se defender dos destroços. Moselle, sendo o típico perdedor, dispara um de seus animais de estimação para lidar com Leonis enquanto Célia está distraída. A garota corre para frente e ataca Leonis com raios, porém Leonis simplesmente usa um feitiço de baixo nível para bloqueá-la com sua sombra e em seguida, a usa para contê-la. Célia começa a obter vantagem contra as 2 garotas com quem está lutando, e a terceira garota avança para cima dela. No entanto, Célia rapidamente a supera. Mas por outro lado, Leonis ainda está segurando a primeira garota, e as outras 3 se levantam e estão se aproximando dele. Com a ajuda de Moselle, Leonis pensa que poderia usar um feitiço de nível 2 e eliminá-los em um instante. No entanto, ele ouve Célia falando sozinha, mencionando o quanto ela quer protegê-lo. Ela implora para sua espada sagrada aparecer, e seu forte desejo faz uma luz brilhante surgir em suas mãos. A luz se transforma em uma espada sagrada. Regina, que estava assistindo, não pode acreditar no que vê. Com sua espada sagrada, Célia se liberta das restrições de Moselle. Moselle claramente fica em choque e não consegue acreditar no que está acontecendo. Sem opções, ele desiste, e todos ao redor começam a torcer por Célia, inclusive Regina, que imediatamente a abraça. Ela está muito feliz por ter conseguido despertar seu poder, e Célia mal consegue acreditar que conseguiu fazer isso. Mais tarde, ela agradece a Leonis por ajudá-la, mas ele explica que fez isso por causa de seu dever. Célia está um pouco confusa, mas ele simplesmente responde que o dever dela é proteger seu mestre. Ela não entende completamente, mas sorri e promete que vai protegê-lo. Ela dá um tapinha nele e pede um favor a ele. Ela quer que ele a torne mais forte e pede que ele se junte ao seu pelotão. Ele aceita o acordo rapidamente. Eles celebram o desempenho de Célia com uma festa de boas-vindas, onde Regina prepara um grande banquete. A festa é realizada para celebrar o despertar da espada sagrada de Célia, e Elfine e Sakuya a parabenizam e elogiam seu desempenho durante o exame. Depois de celebrarem o sucesso de Célia no exame e seu despertar da espada sagrada, as meninas começam a discutir quem ficará com Leonis em seu quarto, já que não há mais quartos disponíveis no dormitório. Regina rapidamente expressa seu desejo de tê-lo só para ela, prometendo fazer doces para ele todos os dias. Sakuya também demonstra interesse em Leonis. Elfine entra na conversa e sugere que ele será mais feliz em seu quarto. Leonis tem muitas opções, mas Célia interrompe a conversa considerando-se sua guardiã e prometendo garantir que ele fique confortável à noite com ela. Leonis concorda em ficar no quarto de Célia, não por causa do inverno frio,
mas porque isso permitirá que ambos guardem seus segredos, especialmente porque ela precisará de mana do sangue dele. Mais tarde, Leonis vai até o quarto de Elfine para ser examinado. Ela usa sua espada sagrada, o olho da bruxa, para escanear os dados de Leonis. Ele fica impressionado, mas Elfine explica que sua espada sagrada não é mais a mesma. Ela revela que costumava fazer parte do 7º pelotão, o grupo mais forte, e era líder da vanguarda. Eles normalmente participavam de missões de extermínio de Voids. No entanto, há alguns meses, enquanto investigavam ruínas, foram atacados por Voids e o grupo se desfez. Elfine foi a única sobrevivente. Depois de examinar os dados de Leonis, Elfine percebe algo interessante, um registro de que Leonis gosta de olhar para peitos. Ela comenta que ser travesso não é bom, e Leonis fica um pouco constrangido. Posteriormente, ela mostra um mapa a Leonis, que revela a área de distribuição dos Voids ao longo dos últimos meses. Leonis invoca Blas para investigar os pontos marcados no mapa, uma vez que os Voids parecem ter características semelhantes aos monstros que os Lordes das Trevas usaram contra a humanidade. Enquanto Blas investiga, Char aparece de repente com informações sobre a humanidade. Ela menciona que as pessoas não sabem nada sobre Lordes das Trevas, deuses antigos ou a guerra entre os Lordes das Trevas e os 6 heróis que ocorreu há 100 anos. Leonis ordena a Char que continue sua investigação e ela parte. No entanto, Char pergunta a Leonis se Célia se tornou sua serva. Quando Leonis responde que sim, ela parece chateada e o chama de idiota antes de desaparecer. Enquanto isso, um grupo de mergulhadores está investigando ruínas subaquáticas e encontra uma árvore gigante com um rosto. A árvore começa a chamar o nome de Leonis e ataca os mergulhadores. Esta situação parece estar ligada ao passado de Leonis como herói, quando ele estava em uma missão para derrotar um monstro maligno. Ele era considerado o maior espadachim e o herói da espada sagrada e foi guiado por um aldeão. No entanto, quando chegaram ao local do monstro, o aldeão desapareceu misteriosamente. Leonis então percebe que estava encurralado em uma armadilha. Ele tentou alcançar sua arma, mas uma magia de gravidade foi lançada sobre ele, o prendendo no lugar. Ele viu 3 magos ao seu redor e, em seguida, alguns soldados surgiram. Os soldados rapidamente o prenderam com correntes, suspendendo-o no ar. Os nobres do reino não gostavam do poder e da influência de Leonis, então decidiram eliminá-lo. Os soldados avançaram rapidamente com suas lanças e o esfaquearam no peito. Ele tentou resistir, mas no final perdeu todas as suas forças. Os soldados o colocaram no chão e comentaram que seu trabalho estava feito, então partiram. Minutos depois, uma garota apareceu diante dele. Ela sabia que ele ainda podia ouvi-la e perguntou como ele se sentia após ser traído pelas pessoas que ele havia salvado. Leonis tinha pensamentos negativos, mas não conseguia sentir raiva da humanidade por tê-lo traído. Ela perguntou o que ele pensava sobre este mundo, mas Leonis já não se importava, pois estava prestes a morrer. A garota então revelou que desejava se rebelar contra o mundo. Leonis ficou confuso, mas ela explicou que se chamava Rosélia, a deusa da rebelião. Ela segurou a mão dele, prometendo revivê-lo, não como um herói, mas como um novo Lorde das Trevas que salvaria o mundo. Leonis acordou desse sonho, lembrando-se de que precisava cumprir sua promessa de encontrar Rosélia na linha do tempo atual. Ele então percebeu que algo estava errado com seu pescoço, ele havia sido mordido. Imediatamente, ele entrou no quarto de Célia e ordenou que ela se levantasse, lembrando-a de que era sua serva. Ela obedeceu, embora estivesse confusa com a situação. Ele mostrou a ela a marca do contrato de mestre, explicando que poderia dar ordens a ela e que ela não poderia recusar. Célia, nervosa, perguntou se ele poderia ordenar que ela realizasse ações carnais. Leonis explicou que não daria esse tipo de ordem, e ela ficou mais tranquila, decidindo acreditar que poderia confiar nele. Leonis então muda de assunto, perguntando se ela chupou seu sangue enquanto ele dormia. Ela fica tímida e admite que foi apenas um pouco e que é terrível por não ter conseguido se conter no meio da noite. Leonis responde que não se importa, pois agora ela é sua serva, mas ela deveria pedir permissão primeiro. Ela entende e se desculpa com ele. No entanto, eles são interrompidos quando o telefone de Célia começa a tocar. Ela atende a ligação de Elfine e pergunta o motivo da ligação repentina. Elfine relata que algo estranho aconteceu com o 13º pelotão, que deveria estar investigando o fundo do mar, mas ainda não retornou.
Eles são conhecidos por serem um grupo habilidoso, mas ainda não há notícias deles. Eufine diz que continuará investigando o caso e dará uma atualização mais tarde. Célia menciona a promessa de Leonise de treiná-la, e ele concorda em ir para o campo de treinamento. Enquanto isso, a equipe da Academia Excalibur está em uma reunião e está muito preocupada com o 13º pelotão. Eles perguntam sobre os dados coletados e descobrem que há uma colônia de Voids no fundo do mar, abaixo da cidade de Assalto. Eles suspeitam que os Voids provavelmente atacarão a cidade em um grande grupo. Eles se perguntam se não conseguiram detectar nenhum sinal antes. No entanto, eles não possuem tecnologia capaz de detectar um Lord Void com antecedência. Um dos membros da equipe pergunta quantos Void podem ser encontrados na colônia, mas ainda não tem a resposta. Pode haver várias centenas, se não mais. Eles estão preocupados porque há uma grande chance de que um Lord Void apareça nesse ataque. Eles começam a planejar suas defesas e decidem que precisam evacuar os civis e encontrar o Lord dos Void. Um dos líderes da reunião ordena que as defesas da academia sejam reforçadas e que todos os pelotões trabalhem para conduzir os civis para um local seguro. Enquanto isso, Célia pratica suas habilidades contra 2 robôs, mas isso é muito fácil para ela, especialmente porque eles veem um de cada vez. Leonise elogia suas habilidades e pergunta se ela tem alguém para ensiná-la na esgrima. Célia revela que sua família lhe ensinou o básico quando ela era jovem e que desde então ela sempre procura praticar. No entanto, seu progresso ainda é muito lento. Leonise então menciona que ela agora deveria ser mais forte, porque ela também é uma rainha vampira. Ela mal consegue acreditar, e Leonise explica que ela não está acostumada a usar as vastas reservas de mana de seu corpo. Ele diz a ela que se ela conseguir aprender a usá-la, sua força aumentará a um nível imaginável. Ela pede sua orientação e Leonise convoca seu cajado de Lorde. Ele então diz que lhe dará um oponente mais realista e que lançará uma barreira ao seu redor. Ele então usa um feitiço de invocação para criar vários soldados esqueletos das sombras. Ela está confusa, porém ele simplesmente explica que esses são seus lacaios de nível mais baixo e que ela é livre para destruí-los como ela quiser. Ela então decide começar e começa a cortar os esqueletos um por um. Ela se esquiva quando 2 esqueletos atacam ela de ambos os lados, e Leonise aproveita a oportunidade para convocar ainda mais soldados. Depois de alguns minutos, Leonise percebe seu cansaço e decide parar. Ele devolve seus esqueletos às sombras e pergunta se ela precisa que ele lhe dê um pouco de mana. Ela diz que está bem, e ele elogia suas habilidades novamente. Ele então decide voltar para o dormitório, porém ela pergunta se ele quer fazer uma refeição com ela. Ele se recusa, porém seu estômago faz barulho. Ela começa a rir, e ele fica irritado com seu corpo. Enquanto isso, Sakuya estava saindo do dormitório quando notou Blackas do lado de fora e ela gostou tanto da aparência dele que corre em sua direção. Ela acha que ele tem uma aura nobre e decide lhe dar um nome até encontrar o seu dono. Ela o chama de Fluff Mararo. O pretão, logicamente, Blackas odeia esse nome, porém, ela simplesmente o ignora, pensando que ele goste. Ela decide domá-lo com um pedaço de pano no seu pescoço, mencionando que ela dará muita comida para ele. Ela então vai embora, mencionando que eles se encontrarão novamente. Enquanto isso, dentro de casa, Eufine está tentando obter mais dados quando Regina e Sakuya entram. Sakuya está bastante animada, mencionando como ela acabou de conhecer Blackas. Elas então se concentram em uma nova investigação, enquanto um novo grupo é enviado para localizar o Lorde do Voids. No entanto, eles ainda não voltaram, e esse foi um grupo ainda melhor do que o da última vez. Agora voltamos para C. Leonise e eles estão viajando pela cidade em sua motocicleta, ou melhor, indo almoçar. Também descobrimos que Shari está fazendo o possível para obter informações. Bem, o tipo de informação dela é sobre conseguir empregos de meio período em lojas de alimentos e fazer aulas de culinária. O professor de culinária chega com uma tigela de batatas, explicando que ela aprenderá a fazer batatas fritas. Ele explica que as batatas devem ser cortadas em pedaços iguais, porém, Shari não esperava nada disso. Ela simplesmente pega a faca e corta tudo, incluindo as batatas e também a tigela. O cara fica muito chocado e pergunta o que ela fez, porém, ela simplesmente responde que basicamente ela fez o que ele disse, o proprietário. Então, ordena que ela limpe o lado de fora, onde ela vê C e Leonise passando. Ela tenta se esconder dos dois enquanto compra alguns produtos na loja.
Eles então voltam para a motocicleta e vão embora. Shari está curiosa para saber para onde eles estão indo, porém os dois depois param em um orfanato. Leonis fica confuso, porém, Sally explica que ele é um restaurante, um orfanato. Os órfãos saem rapidamente para fora felizes em ver Célia. Ela então explica que esse lugar cuida de crianças refugiadas que não têm para onde ir, e de alguma forma Leonis pode simpatizar um pouco com essas crianças, porque ele também era um órfão sem teto antes de se tornar o herói. Ao entrar para dentro, Célia pede desculpas porque não pode visitá-los antes devido aos exames. Uma das crianças corre para trás dela para fazer algo interessante, porém, Leonis fica furioso porque alguém está fazendo isso com sua serva. Ele usa sua magia para atacar o garoto, porém ele para quando Célia diz que está tudo bem. A dona do lugar desce pela escada e ela se chama Fênia. Ela então apresenta o leão para ele, explicando que ele é um garoto que ela salvou nas ruínas. Ela diz para eles que ele também é um espadachim sagrado, o que faz com que todas as crianças se apeguem a ele, pensando que ele é incrível. Célia então conta que trouxe alguns vegetais e também donuts para as crianças. As crianças ficam felizes e Fênia avisa que em breve preparará o almoço. Enquanto isso, o outro grupo está investigando o subsolo da cidade e percebe algo errado. Ao mesmo tempo, Saku acorda do cochilo dela com uma sensação estranha e acontece que existem algumas plantas crescendo dentro da sala de controle da cidade de assalto. No entanto, mesmo assim, as memórias do protagonista aparecem cerca de 428 anos atrás, onde trolls aparecem em uma grande muralha e planejam atacar uma vila de humanos. Eles devem fugir imediatamente. No entanto, todos eles são observados pelos 6 grandes heróis, como a mulher sagrada Theoris Rezurek, que queria esperar pelos outros membros de sua equipe, já que eles seriam os melhores para lidarem com essa situação. No entanto, o grande arte-sábio Aracel de Gradius não queria esperar por eles. Rapidamente vemos um jovem Leonis que estava apenas observando Aracel invocar um feitiço de fogo, porém, que só atrairá o calor do céu para a terra. No entanto, Theoris parecia não concordar em aquecer tanto o céu desse jeito, mesmo que isso colocasse os próprios trolls para ferver, porque justamente ao lado deles havia os humanos indefesos que infelizmente para eles também seriam eliminados. Porém, devido ao momento, o mago companheiro de Leonis achou isso algo muito aceitável, embora não para o protagonista, que sacou sua espada para destruir imediatamente o feitiço de calor, algo que não agradou nem um pouco a Aracel. Porém, o jovem Leonis não se importou com isso, já que ele não suportaria ver pessoas inocentes morrerem. Então ele deu um grande salto e foi direto para os trolls para poder cuidar de cada um ele mesmo. Enquanto os humanos puderam ver sua força, ele elimina praticamente vários trolls fortes com apenas alguns cortes, sendo muito superior a eles e conseguindo derrotar a maioria deles com sua espada. Porém, como isso não foi um desafio para ele, ele gostaria de usar sua força para testar a si mesmo. Então, ele trocou força com um grande troll no qual mesmo não aguentou com a grande força do Pra caindo imediatamente diante dele, e então não fez mal nenhum ele cumprimentar um pouco aos seus fãs que viram tudo que o forte herói deles fez e fez com que todos da cidade não parassem de gritar o nome do garoto. Enquanto seus ex-companheiros observavam ele, eles também o chamavam de herói da espada sagrada e afirmavam que ele era alguém perigoso e que deveria se cuidar no futuro, já que é uma questão de tempo até que esse poder dele eventualmente o estrangule. Logo depois dessa memória, voltamos ao presente, onde o Void começa a ganhar força e forma, conseguindo se mover em alta velocidade por todo o navio do reino. Essa situação já era prevista pelos altos comandantes da cidade, onde, graças às imagens das câmeras, eles conseguiram confirmar que se tratava de um Void. Por isso, a Major Alt queria solicitar uma atualização dos resultados. Em outras palavras, ela queria que eles escutassem uma aluna talentosa chamada Elfine, pois ela dizia ter informações valiosas, algo que os outros comandantes parecem dispostos a ouvir, dando a imagem para a jovem garota, onde ela relataria o ocorrido, esclarecendo que as vibrações e terremotos ocorridos não foram provocados pelo mar, já que ao mostrar uma imagem, ela conseguiu confirmar que no momento desse tal terremoto, foi o mesmo momento em que foram detectados pontos de movimentos no solo do grande navio. Sem falar que se o ruído de ambas as ondas forem limpadas, pode ser comprovado que é mesmo de um Void, ou seja, em outras palavras, a cidade tática está sendo invadida nesse momento, coisa que alterou a todos na ilha.
já que é impossível que um Void entre lá dentro. No entanto, os demais analistas na sala conseguiram confirmar que as vibrações mencionadas estão sendo detectadas na cidade tática e aparentemente ele está se movimentando no distrito 59. Tudo isso não deixou de incomodar os superiores, inclusive eles até perguntaram se era verdade, se perguntando por que o Void não usou o seu poder mágico para entrar, coisa que ONE soube responder de imediato, afirmando que se ele tivesse usado seu poder, ele poderia ter sido detectado. Então, por isso, ele decidiu entrar por baixo da água, já que mesmo eles usando esses métodos para procurá-lo, ninguém conseguiu detectá-lo e muito menos agir a tempo, coisa que funcionou para ele no momento, porém não por muito tempo, já que eles sabem que ele está no navio. Mesmo assim, um velho na sala afirmou que os Voids não são tão inteligentes. No entanto, Elfine rapidamente lhe pediu uma explicação disso de como um Void entraria em tal navio se não fosse por sua inteligência. Coisa essa que obviamente deixou o velho sem palavras. Sem mencionar que em uma área da cidade tática, ela estava relatando que ela estava cheia de algas marinhas, sendo a digestão de abastecimento. Regina naquele momento não conseguia parar de se preocupar com sua patroa, a qual parecia não responder. Eufine também estava preocupada com Célia, perguntando onde ela estava, e por ninguém saber onde ela está. Ela rapidamente usou o seu computador para analisar todo o navio, já que é muito possível que haja mais Voids infiltrados. E enquanto ela analisava, ela pediu para suas amigas ficarem atentas para o combate. Voltando com Célia, vemos que eles estão comendo no restaurante com Leonis, que ao experimentar a comida não conseguiu saboreá-la, já que uma das crianças não estava sendo nada educada, começando a incomodar ele, pedindo que ele mostrasse sua espada. Porém, rapidamente uma menina deu um lenço para ele e ela se chama Giselle, uma menina do orfanato, onde Leonis percebeu a gentileza de algumas crianças. Porém, Giselle não parava de se corar, pois lhe parecia incrível que alguém tão jovem pudesse usar uma espada sagrada. Porém, como isso era demais para ela, ela acabou fugindo, deixando o Prota sem saber o que aconteceu. No entanto, naquele momento na estação central, eles estavam enviando uma equipe especial para eliminar o Void, porém ele simplesmente se multiplicou em um instante, atacando tão rápido a todos que a câmera desligou com o impacto, deixando apenas um áudio baixo de ajuda. Porém, ainda assim, o general queria enviar forças aéreas para bombardear ele de imediatamente. Porém, o velho sabia que isso não seria possível, já que o armazém é muito estreito. Então, por isso, outro comandante queria pedir reforços especiais, embora de nada serviria, já que todo o sinal da cidade tática foi cortado pelo Void. Porém, naquele momento eles conseguiram recuperar a imagem, se conectando com a equipe especial que se desculpou por deixarem ele fugir, afirmando que não o seguiram e que talvez o Void está reunindo energia. E por isso eles terão que atacá-lo imediatamente, já que se ele surgisse na superfície as perdas poderiam ser de milhares de inocentes. Elfine imediatamente contou o resultado de sua análise, onde descobriu que o Void vai direto para a fornalha mágica deles. Então o alvo dele é o centro de energia da cidade. Os superiores rapidamente enviaram soldados treinados para a fornalha mágica, já que se ela fosse absorvida, seria o fim da cidade tática. No entanto, já era tarde demais, já que o Void já havia chegado à fornalha antes, mas mesmo assim as torres de proteção foram acionadas, conseguindo atirar e ganhar algum tempo. No entanto, sendo um ser vivo que controla as algas, seria difícil de eliminá-lo. Então era uma questão de tempo até que a fornalha fosse absorvida. Por conta disso, o velho sabia que alguém deveria dar uma ordem final, já que por não ter conexão com a capital, seu objetivo era que seu companheiro que está à sua frente assuma o controle da situação. E embora fosse difícil para ele aceitar no início, ele rapidamente tomou uma decisão ordenando a evacuação dos civis para abrigos, sendo a prioridade máxima. Enquanto os demais comandantes tentavam deter o Void, porque tudo isso está muito sério. No entanto, tanto Célia quanto Leonis ainda estavam no restaurante e o Prota estava sendo assediado para mostrar sua espada sagrada, coisa que ele realmente não queria fazer. Porém, como Célia pediu gentilmente, ele não teve outra opção senão fazer isso. Porém, ele não queria lhes mostrar apenas sua espada, mas sim algo mais chamativo. Ele invoca 3 esqueletos que tentam fazer uma pirâmide, algo que assustou alguns e chamou a atenção de outros. Tudo isso enquanto os oficiais davam tudo de si para deter o Void.
já que as torres haviam sido destruídas e mesmo assim eles não poderiam atirar para sempre. Afinal, se atirassem errado, poderiam destruir a fornalha mágica, no qual começou sendo absorvida aos poucos, gerando falta de energia imediata na cidade. Soando um grande e forte alarme, onde Célia ficou vendo que a cidade tática começava a entrar em modo de combate. E enquanto um grupo de voes voadores se aproximava, ela não podia acreditar que estavam sendo invadidos. Porém, mesmo assim, esta foi a primeira vez que o Prota viu eles, ou bem dizendo, a segunda vez. Porém, se ao ver tantos deles, sabia que eles estavam prestes a sofrer uma debandada. Então, por isso, a cidade começou a se defender imediatamente, reunindo suas partes e usando todas as torres disponíveis. Porém, ainda assim, a longa distância dava para ver uma enorme debandada. Então, por isso, eles tiveram que usar foguetes de combate e tudo isso enquanto a fornalha mágica parecia estar sendo absorvida. Então, eles começaram a armazenar toda a energia possível. No entanto, o velho sabia que tal energia não duraria mais que 3 dias, se perguntando se eles sobreviveriam tanto tempo, pelo menos até que o apoio imperial chegasse. No entanto, a Major Alt afirmou que eles conseguiriam isso, já que eles têm espadachins habilidosos, nos quais podem ir contra qualquer Void. E uma vez que a debandada começou, as torres começaram a atirar em tudo que voasse, mas esse ataque não seria eterno, já que a energia era limitada. Então, as 3 garotas a longa distância, com muita coragem, ativaram suas espadas espirituais para ajudar à distância, lançando todo o poder de fogo possível. E assistindo a tudo isso nesse momento, Leonis ficou ainda mais surpreso, vendo que os humanos não pararam de progredir ao alcançarem tais infraestruturas. No entanto, Célia logo descobriu que não tem sinal, então ela não sabe como suas amigas estão. Mas no momento, ela deve proteger as crianças. Rapidamente Shari apareceu para ajudar o Prota. Porém, ele estava se perguntando como ela chegou tão rápido, sugerindo que ela estava espionando ele. No entanto, ela disse que só estava preocupada com ele, coisa que Leonis não gostou nada, ordenando que ela protegesse sua família. Coisa que Shari não gostou nada, porque ela só queria proteger ele. Porém, com um único grito, ela entendeu que não teria outra escolha. E embora Célia chamasse as crianças para irem para um abrigo, Leonis sabia que sair não era uma boa ideia, pois os Voids estavam muito próximos. Então, rapidamente, Célia ordenou que eles ficassem ali, para ela sair e tentar ativar sua arma sagrada. Afinal, não há outra opção a não ser lutar. Porém, Leonis ainda estava surpreso que a rainha vampira fazia parte de seu harém de espadachins. Porém, ele quer ver o quão forte ela vai ficar, já que ela tem muito potencial. Ele pergunta a Célia se por acaso ela não tem medo, coisa que ela diz que tem sim, porém ela afirma que não pode mais continuar fugindo, porque tem pessoas para proteger. Coisa que Leonis gostou e o fez convocar seu cajado sagrado, enquanto que Célia cuidava de 2 Voids e nosso jovem Prota conseguiu colocar fogo em mais alguns. Porém, eles não deveriam relaxar, já que um Void poderoso estava prestes a atacá-los, coisa que de certa forma trouxe de volta memórias antigas para Leonis. E embora as meninas continuassem ajudando sua cidade, rapidamente 3 Voids foram atrás delas. Porém, Sakuya não ficou parada e invocou a lâmina do trovão, que pode cortar tudo, eliminando rapidamente todos os Voids com sua espada. Porém, embora já tivessem eliminado muitos deles, um problema dos grandes apareceu, sendo uma enorme hidra no meio da cidade. Sem contar todos os dragões que sobrevoavam a cidade tática. No entanto, Leonis foi capaz de reconhecê-los como os dragões antigos, nos quais aparentemente tiveram que se tornar todos em Voids para poderem sobreviver. No entanto, não há tempo para conversas, mas sim eliminar todos os Voids possíveis. Então, enquanto Célia eliminava alguns Voids, Leonis queria usar um feitiço muito poderoso. No entanto, naquele momento ele se perguntava a que ponto ele havia chegado, porque ele estava protegendo os humanos. No final de tudo, ele protegerá sua família. Então, ele invocou seu feitiço de destruição de nível 10, onde lançou meteoros no dragão. Porém, esse Void não iria tão fácil, chegando a quase cozinhar nosso Prota. Então, por isso, o jovem garoto estava começando a se preocupar, afinal de contas, seu corpo fraco não consegue suportar tantos feitiços. No entanto, Blas apareceu para ajudá-lo, mordendo o Void, coisa que funcionou maravilhosamente bem. Porém, Célia ainda não conseguia acreditar no que estava vendo, já que seu parceiro derrotou um Void de muito grande. No entanto, não era hora de ficar impressionada.
Já que embaixo da terra ela começou a se abrir para que alguns galhos pervertidos fossem atrás de Célia, agarrando a jovem e levando ela embora para baixo das profundezas. E embora Leonice quisesse salvá-la, muitos galhos o impediram de passar, gerando um rosto horrível no qual era o Void infiltrado. Ou pelo menos assim parecia, até que ele começou a falar em uma língua estranha, na qual Leonice pôde reconhecer. Ele então sabia que não era um Void qualquer, senão seu antigo companheiro de armas, o próprio Aracel Deus. Te encontro no próximo anime. Falou, valeu e se inscreva no nosso canal.